Fala, nação! A galera do Sport TV no programa Seleção discute uma fala do Vitor Pereira falando dos seus ex-jogadores do Corinthians. Vamos dar uma olhada nisso? Por falar em Vitor Pereira, ele deu uma entrevista na Europa que precisa ter estômago para ler. Eu falo isso porque, assim, cara, o Vitor Pereira é um cara que ele não tinha nenhum motivo para mentir ao sair do Corinthians. Ele podia dizer, não quero ficar, não gosto do elenco. Ele inventou uma história da sogra dele e foi assumir o Flamengo na sequência. Acho que ele sai do Brasil muito mal. Não como profissional, como alguém que deu péssimos exemplos, na minha visão, assim, Vitor Pereira. Não, assim, isso aqui é só uma constatação, não tem nenhum julgamento de valor. Ele saiu, ele se queimou com as duas maiores torcidas do Brasil muito. Por razões diferentes. Por razões diferentes. Com a do Flamengo por razões esportivas. Isso. E as do Corinthians por ingratidão, questão moral. E esse cara vai na Europa e, assim, cara, eu vou vestir o Pacheco agora. Cara, quem é o Vitor Pereira para dar lição de moral no brasileiro, cara? Quem é o Vitor Pereira na fila do pão para dar lição de moral no brasileiro? Então ele falou que a gente é mal educado e devemos isso, inclusive, aos nossos colonizadores, né? Se a gente é um povo mal educado, basta ler sobre isso. A gente deve muito disso em função dos nossos colonizadores. Ele acha que aqui é muita falta de educação. É preciso ter estômago pela falta de educação. Concordo com ele, mas insisto que a nossa colonização é fundamental para a gente ter essa falta de educação como povo. E aí ele fala da cultura de resultados. Os projetos no Brasil são até a próxima vitória e mesmo após a vitória... Parece que em Portugal é diferente. Pode tudo ocorrer mal. No Brasil é muita emoção. Pensamos que estamos preparados mesmo treinando um Porto, Olympiacos e um Fenerbahçe. Realmente aqui a situação eu acho mais complexa. Ele diz que o Brasil é muito emocional, tem falta de racional, de tempo para trabalhar. Bom, ele quis interromper o contrato no Corinthians. O Corinthians queria renovar com ele. Ele que quis ir embora. Ele não quis renovar, né? E com o argumento furado de que ele não podia ficar no Brasil porque a sogra estava doente, né? Então, assim, a falta de tempo no Brasil foi ele que quis no Corinthians, especificamente, né? Sem ganhar nenhum título no Corinthians. Perdeu todos. Paulista, Brasileiro, todos. Copa do Brasil. E ainda assim o Corinthians quis a continuidade dele. Só para deixar isso claro. E aí perguntaram para ele se ele assistia a jogos no Brasil. Ele respondeu assim: eu costumo assistir ao bom futebol. Não perco muito meu tempo. Hoje eu sou muito seletivo no futebol que vejo. É um babaca dar uma declaração dessa. Muito babaca esse cara, mano. Muito babaca. Como é que você fala um negócio desse? Quando ele tava aqui no Brasil levando o dinheiro dele, tava tudo maravilha, né? Agora nada presta. Então, essa é a pior parte da resposta. Sendo muito parte. Justo, essa pra mim não tem, é muito cruel. O restante, André, ele não mentiu, cara. Ele também foi muito mal educado em algumas entrevistas. Inclusive com o repórter, quando ele fala a questão do dinheiro. Verdade. Ele foi muito mal educado. Mas ele não mentiu que grande parte não tem educação, principalmente em alguns momentos de emoção que os seus times perdem. Ele não falou que, independente da escolha dele de querer sair do Corinthians, que foi ele que interrompeu. Ele não mente quando a gente não respeita os processos. Ele não mente que o processo dura até a próxima rodada se vencer ou não. Isso tudo é verdade. Embora com ele não tenha sido assim, né? Insisto, o Corinthians queria a permanência dele. Ele fez uma leitura geral. Agora, essa última dele realmente é para afetar. Porque a gente, assim, eu posso falar mal do meu time, você não, hein? É mais ou menos isso. A gente vê todos esses problemas que ele citou. Falta de educação, falta de respeito aos processos. Isso tudo é verdade. Agora, essa última frase de uma deselegância, né? Porque foi aqui que ele trabalhou, ganhou, eu não vou entrar no mérito bem para isso, para falar que não perde tempo. Então, o que ele veio trabalhar aqui? Aí também é falta de educação e respeito e ética por um dos maiores clubes na América do Sul, que é o Corinthians. Então, assim, e também no Flamengo. Então, assim, não dá para entender. E é uma avaliação equivocada porque tem, sim, muito futebol bom aqui. Todo final de semana tem futebol bom aqui. Toda quarta e domingo tem futebol bom aqui. Menos do que poderia, os gramados não ajudam, né? Tem, enfim, uma discussão infinita, mas tem muito futebol bom. Não, e treinador não tem que ver só futebol bom. Tem que estar inteirado, né, cara? Ainda mais um treinador como ele, que é de mercados periféricos como o nosso. Grécia, Portugal, futebol brasileiro. É o mercado dele, é o mercado dele. Ele poderia até falar, como eu não vou, de repente, no meu projeto de vida, trabalhar mais na América do Sul, eu tenho que observar outros campeonatos.
A resposta dele é de uma falta de educação, né? Exato. Ah, é. Eu acho que a obrigação dele é ver campeonatos. Que possivelmente ele também vai trabalhar, né, Docão? despeito, Não adianta é olhar despeito. o brasileiro. O Campeonato Brasileiro, esse, por exemplo, Jorge Jesus vê o Campeonato Brasileiro todo. Sim. Mesmo antes do Flamengo, sempre viu tudo. Eu entendo o Guardiola, o Ancelotti, o Klopp não terem tempo para ver o futebol brasileiro, porque não tá no radar deles, não é o caso do Vitor Pereira. Agora, ele tem todo o direito da opinião dele. Agora, ele deu um show de preconceito nessa entrevista. Parabéns pra ele. Parabéns. Você não pode falar mal de onde você trabalhou, de onde você... Você não sabe o futuro. Você não sabe o que o futuro te reserva para você falar mal de algum lugar que você trabalhou. Então ele tinha que ser um pouquinho mais humilde, porque o trabalho dele foi pífio. Pífio. O trabalho no Corinthians, mesmo não ganhando nada, teve alguma relevância, ele chegou à final da Copa do Brasil, mas o trabalho no Flamengo foi péssimo. O time parecia que não estava treinado, o time estava desmotivado, escalação errada. Pro Flamengo ele foi péssimo, péssimo. E você que caiu aqui de paraquedas, dá uma força aí, dá uma moral pra gente crescer junto.